Om Namah Shivaya. Se você estuda astrologia, durante algum momento você vai ouvir falar de uma astrologia chamada astrologia védica ou astrologia sideral. O que significa essa astrologia? Essa astrologia védica ela vem dos hindus. Então é uma outra forma de fazer astrologia. Qual é a diferença dela? Primeiro, eles consideram ela como uma astrologia sideral. O que significa uma astrologia sideral? O ponto inicial da astrologia deles é o grau zero do signo de Áries. E aí você me pergunta, mas o zodíaco não abre no signo de Áries? De fato. A nossa astrologia ela é chamada de astrologia tropical. A astrologia comumente utilizada aqui no Ocidente. Porém, a astrologia tropical ela é baseada nos equinócios e nos solstícios. Ela é baseada nas estações do ano. Então a gente inaugura o zodíaco quando o outono começa aqui no hemisfério sul, em Áries, enquanto a primavera começa no hemisfério norte, também em Áries, geralmente lá para o dia 20, 22 de março. Porém, a astrologia védica ela começa contando a partir do ponto zero, do grau zero da constelação de Carneiro, que é o signo de Áries. Devido ao movimento do Sol, que também se movimenta pela galáxia, ele não está estático, a gente tem uma diferença mínima desses graus. Confesso que isso traz uma considerável confusão. Porém, a gente precisa lembrar que a astrologia é arte. Então, se a astrologia védica é utilizada por milhões de pessoas, ela é válida para milhões de pessoas. Assim como a astrologia tropical, que é a que a gente comumente usa aqui, também é válida para várias outras pessoas. Considerando então o grau zero de Áries como o início do zodíaco sideral da astrologia védica, a gente poderia até considerar que seria muito válido. Porém, constelações não são a mesma coisa do que os signos. Os signos receberam os nomes das constelações, mas não são a mesma coisa. Um signo tem 30 graus de distância, então temos 12 signos, 30 vezes 12, 360, 360 é o círculo e a mandala completa. Porém, se a gente for calcular em graus de distância e de tamanho das constelações, a constelação de Áries, a constelação de Carneiro, ela é muito pequena. A constelação de Virgo, que deu o nome ao signo de Virgem, ela é gigantesca. Então o signo de Áries deveria ter 10 graus e o signo de Virgem deveria ter uns 60, 70 graus dentro do zodíaco. Se a gente for então considerar o Sol passando sob a constelação lá no fundo, a gente deveria considerar que enquanto o Sol estiver sob a constelação de Áries, a gente estará sob o signo de Áries. Enquanto ela estiver sob o signo de Peixes, ela estará sob o signo de Peixes e por aí vai. Porém, o tamanho das constelações não seguem os 30 graus. Então, teria um signo de 10 graus, outro de 20, outro de 30, outro de 45, outro de 70. E aí, no final, teria que formar os 360 graus. Enfim, qual que é a dica que eu dou aqui? Se você vai estudar astrologia védica, você tem que estudar a partir da base da astrologia védica. Não é você calcular o seu mapa a partir da astrologia védica, mas estudar a partir dos planetas da astrologia tropical. Você vai causar mais confusão do que realmente trazer um autoconhecimento para sua vida. A astrologia védica ela é baseada na mitologia hindu. Então, por exemplo, Júpiter para eles é conhecido como Guru. Saturno é chamado de Shani. Vênus é chamada de Shukra. Marte é chamado de Mangala. E por aí vai. Então você precisaria estudar a visão que eles têm de Júpiter, de Saturno, de Marte e de Vênus para poder construir essa arte a partir da astrologia védica. O cálculo será diferente e a interpretação também. Além do mais, a astrologia védica não considera os planetas transpessoais, então eles vão apenas até Saturno. É uma astrologia um tanto mais conservadora, eu diria. Eles não consideram Urano, Netuno nem Plutão. Alguns talvez considerem, mas não é tradicionalmente aceito. E eu trouxe essa introdução a respeito da astrologia védica porque a partir dela a gente conhece 2 pontos utilizados na nossa astrologia
que são de extrema importância para a leitura do mapa. A astrologia védica conhece eles como Rahu e Ketu. A gente conhece como cabeça e cauda do dragão, traduzido de uma forma mais simples como nó do norte e nó do sul. Segundo a visão da astrologia védica, os nodos lunares eles vão representar o seguinte: o nó do sul vai representar a sua bagagem kármica, o que você traz de bom e de ruim, como se você tivesse uma mochila cheia. Nessa mochila você precisa desfazer de algumas coisas e manter algumas coisas que foram construídas em outra vida que são importantes para você. Mas independentemente da gente olhar isso como questões de outras vidas ou não, o nó do sul vai representar um signo do qual você tem muita carga dele já. É um signo que você precisa ir se desfazendo dele e manter apenas o que é valioso. Já o nó do norte, a cabeça do dragão, vai representar como se fosse a sua bússola pessoal. Quando você estuda todo o seu mapa, você vai desenvolver o seu autoconhecimento, como funciona o seu ser por completo. Mas para onde o seu ser está indo? Para onde a sua alma aponta? Qual a sua direção? Essa direção é o nó do norte no mapa, então ele é extremamente importante para a nossa interpretação. E o que são os nodos, né? Por que eles recebem esse nome? Eles surgem a partir de um cálculo da rotação da Lua em volta da Terra. Se a gente for procurar como que esses cálculos são feitos, a gente perde tempo, para falar a verdade. Há um tempo atrás era necessário fazer isso, hoje a gente joga os dados no sistema e eles nos entregam tudo pronto. Então vamos aproveitar a nossa tecnologia para isso, não vamos preocupar muito com esses cálculos. Então a forma da gente compreender os nodos é simples, a gente vai pegar o estudo dos eixos zodiacais. Se o nó do sul está num signo, o nó do norte estará no signo oposto complementar. Então o nó do sul vai representar um signo que você precisa ir deixando para trás e mantendo só o que é bom, e o nó do norte é o seu ponto de destino, é o caminho que você deve seguir. Ele vai cair num signo e numa casa. Por exemplo, você tem no seu mapa o nó do sul em Áries e o nó do norte em Libra, consequentemente. Então vai representar que você tem excesso de Áries em você e de tudo que Áries representa, e que o seu mapa aponta para o desenvolvimento e o caminho direcionado ao signo de Libra. Então você pode ter uma tendência muito individualista e o seu mapa te pede para poder ter mais equilíbrio e diplomacia, ouvindo também outras pessoas. E se for o contrário, o nó do sul em Libra e o nó do norte em Áries? Então é um sinal de que você tem uma tendência natural a viver muito baseado nos relacionamentos, na diplomacia, em colocar muito a opinião dos outros nas suas decisões, mas o seu mapa te pede como nó do norte para poder você focar mais no signo de Áries. Então você tem que desenvolver mais individualidade, decidir as coisas por você mesmo e por aí vai. Então é só a gente pegar o eixo e ver qual dos lados está apontando. Quando a gente fala da leitura de um nodo a nível geral, ele serve para toda a humanidade. Por exemplo, de julho de 2023 a janeiro de 2025, nós estivemos com o nó do sul em Libra e o nó do norte em Áries. É como se parte do desenvolvimento da humanidade estivesse apontando de metade de 2023 até o início de 2025 para os temas onde Libra, os relacionamentos precisariam ser revistos, que é o nó do sul, e o nó do norte em Áries estava pedindo para as pessoas serem mais individualistas, no bom sentido da palavra, em se colocarem em primeiro lugar e defenderem a própria vida. Então a gente teve 1 ano e meio com esses pontos ativados no mapa de todo mundo. Agora, de janeiro de 2025 até julho de 2026, geralmente 18 meses, a gente está com o nó do sul em Virgem e o nó do norte em Peixes. Os nodos andam no sentido contrário. Então, qual que é o ponto de atenção para toda a humanidade com esses pontos ativados? O nó do sul em Virgem vai representar aqui para a gente observar mais e ir se desapegando do excesso de crítica, do excesso de trabalho, e o sentido evolutivo, o nó do norte, está em Peixes. Mais entrega, mais compaixão, mais meditação, desenvolver mais um sentido de que a vida também está nos guiando, de que o sagrado também nos guia, e por aí vai. Eu quero falar também sobre um tema chamado de trânsitos astrológicos. Por que é importante falar dos trânsitos? Primeiro, quando a gente fala desse movimento nos céus, por exemplo, os nodos foram de Libra Áries para Virgem Peixes. Isso aí a gente chama de trânsito.
é o movimento dos planetas no céu. Para que servem esses trânsitos? Eles vão representar quais seriam as tendências atuais para toda a humanidade e de forma específica estudada no mapa de cada pessoa. Então, quando um astrólogo faz uma previsão para o ano, por exemplo, é porque ele está observando os trânsitos. Tal planeta em tal data estará em tal signo e isso pode representar tal simbolismo. Porém, quando a gente faz a análise de trânsito de forma muito generalizada, ela não é muito eficiente. Por exemplo, você vai falar que em tal ano, tal planeta estará no signo de tal, então todos daquele signo estarão beneficiados. A gente sempre precisa lembrar que a gente não é um signo. A gente precisa analisar o trânsito no mapa pessoal para saber o que exatamente estará sendo ativado. Essa generalização toda da astrologia, que vai dizer que no ano tal todo mundo do signo tal vai se beneficiar, ela só traz entretenimento e descrença para a astrologia. Não é nada eficiente. E os trânsitos a nível pessoal, eles vão representar o desenrolar do seu mapa, o seu florescimento. Imagina que seu mapa é uma semente. Então você tem um crescimento, ele acontece aos poucos. Então, por exemplo, um dos trânsitos mais observáveis que a gente pode ver é o trânsito de Saturno. Ele geralmente fica 2 anos e meio em cada signo, mas a gente precisaria analisar aonde no mapa pessoal de cada pessoa ele estará naqueles 2 anos e meio. E aí a gente vai conseguindo fazer uma análise preditiva. Não que você vai adivinhar a vida da pessoa, esse não é o objetivo da astrologia. Mas de alguma forma ajuda a preparar a pessoa e a aconselhar a pessoa sobre o que está acontecendo. Então nos anos de 2026 e 2027, por exemplo, a gente terá Saturno no signo de Áries. Será o momento em que as pessoas do signo de Áries terão uma maior pressão na própria vida. Então assim a gente faz a previsão. Mas como ela acontece na vida pessoal de cada pessoa, é impossível dizer num vídeo sem olhar o mapa de cada um. Então, os trânsitos, eles nos ajudam a poder, de alguma forma, nos preparar. A gente fica aconselhado quando a gente vê o que está por vir. Porém, a gente não necessariamente precisa disso para poder viver. Quantas pessoas não vivem sem isso? A astrologia, ela nos ajuda mais no autoconhecimento, no preparo, no aconselhamento, numa direção, para poder a gente saber o que está acontecendo, o que pode acontecer na nossa vida, o que a gente precisa prestar atenção. Então, se você faz uma análise muito geral e solta, por exemplo, a gente entrará com Júpiter no signo de Câncer a partir de junho, julho de 2025. E eu simplesmente dizer que todos os cancerianos estarão com a sorte em dia, porque Júpiter é o grande benfeitor, eu estaria trazendo ilusão, porque as coisas não funcionam assim. É muito ilusório e incerto você fazer uma generalização tão grande dessas. Então todo canceriano será beneficiado. E aí você pega 9 bilhões de pessoas no mundo e divide por 12, onde você terá mais ou menos uns 700, 800 milhões de cancerianos no mundo, e todos esses 800 milhões de cancerianos terão a sorte em dia. Olha como isso é fantasioso. Não é assim que a astrologia funciona. Então é isso, esses são os trânsitos, essa é a minha visão a respeito da astrologia védica, e eu convido vocês a, se vocês forem calcular o mapa a partir do cálculo védico, vocês precisam estudar os planetas a partir da visão védica. Caso contrário, você vai causar um caos na sua vida, e não é isso que a gente quer aqui. No mais, volto logo.